Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira apresentação do seminário na matéria de Biologia Celular. Hoje serão abordados dois temas nesse seminário, que são ribossomos e aloplasma, que são dois componentes importantíssimos para a célula. O grupo é composto por André Alcântara, Ivan Menezes, Sabrina Rocha e por mim, Thaís Rodrigues. Aqui serão abordados temas como a introdução do hialoplasma, a função e um mapa mental para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Em ribossomos também abordaremos a introdução, sua estrutura, seus sítios, os tipos, como ele é nas células eucariontes, procariontes, a sua função e também um mapa mental. E por último, as referências bibliográficas. O hialoplasma também é conhecido como citosol ou ainda como matriz citoplasmática. É um dos componentes principais do citoplasma, tanto em procariontes, abrigando o material genético e seus ribossomos, quanto em eucariontes, que podemos encontrar as organelas, e elas ficam suspensas nesse líquido gelatinoso. O citosol encontra-se em contínuo movimento, impulsionado pela contração rítmica de certos fios de proteínas presentes no citoplasma. Esses fios, o conjunto deles é chamado de citoesqueleto, que é também de suma importância para a célula. Ele corresponde a cerca de 50% do volume da célula, mas em alguns artigos você também pode encontrar que é 70%, 80%. Ele é composto principalmente por água, mas não somente por ela. Também podemos encontrar sais minerais, proteínas, aminoácidos livres, açúcares, íons e nucleotídeos. Ele não é completamente homogêneo. Na sua região mais externa, que é onde fica perto da membrana, ele tende a ser mais viscoso e pode ser chamado de ectoplasma ou citogel. Já na parte mais central, perto do núcleo, ele tende a ser mais fluido e pode ser chamado de endoplasma ou citosol. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a função do hialoplasma. Ele tem inúmeras funções. E agora eu vou apresentar um pouco para vocês. Ele regula o pH intracelular, ele contribui para a movimentação celular por meio da ciclose. E o que é ciclose? Ciclose são aquelas contrações rítmicas dos filamentos proteicos, que o conjunto desses filamentos é chamado de citoesqueleto, que é de suma importância para a célula, pois é o responsável por dar forma, sustentação e movimento para ela. É no citoplasma que ocorre a produção de moléculas que formam as estruturas celulares e armazenamento de substâncias de reserva usadas pela célula. Substâncias como glicose, gorduras, amido e glicogênio. É o espaço onde ocorrem as reações químicas vitais para a célula, como a glicólise, que é responsável pela produção de energia, a síntese proteica, com os ribossomos citossólicos, que são aqueles que se encontram dispersos no citosol, a biossíntese de açúcar, entre outras reações que acontecem nessa parte tão importante para a célula. E aqui vocês podem tirar print ou pausar, que é um pequeno mapa mental para que vocês possam fixar melhor o conteúdo apresentado nessa aula. Bom, meu nome é André Alcântara e eu irei dar continuidade ao assunto falando um pouco sobre os ribossomos. Os ribossomos são estruturas celulares presentes em células procariontes, que são as células encontradas em bactérias e algas azuis, e células eucariontes, que são as células encontradas na grande parte dos seres vivos, tais como fungos, protozoários, animais, os seres humanos e as plantas. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, são eles que irão construir proteínas dentro do citoplasma da célula.
Nós podemos encontrar os ribossomos dentro das mitocôndrias, dos cloroplastos, espalhados pelo citoplasma da célula ou aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos não possuem membrana e têm sua estrutura composta bem simples. Quando totalmente formada, mede de 20 a 30 nanômetros. Ele é formado por RNA-R, que é o RNA ribossômico, mais proteínas. Distintos, são conhecidos como as duas subunidades, uma maior e a outra menor. A subunidade superior, que é a subunidade maior, fica em cima da subunidade menor, com uma molécula de RNA mensageiro entre elas, formando uma espécie de sanduíche. Como podemos observar nesta imagem, essas subunidades encontram-se separadas e só se juntam apenas durante o processo de síntese proteica. Depois da sua formação, os ribossomos apresentam em suas estruturas 3 sítios de ligação para o RNA transportador, que é o RNA-T. No sítio P, a molécula de RNA transportador está ligada à cadeia polipeptídica que está sendo formada. Nome bem difícil, hein, o nome dessa cadeia. No sítio A, se encontra-se o RNA transportador que carrega o próximo aminoácido a ser adicionado à cadeia. E no sítio E, após deixar o aminoácido que será adicionado na cadeia, é nesse local que o RNA transportador deixa o ribossomo. E algo curioso sobre os ribossomos é que eles são encontrados em todos os tipos de células, menos nos espermatozoides. Os ribossomos são constituídos por partes arredondadas com formato de tamanho variado. E mais uma curiosidade bem interessante: os ribossomos criados em laboratório, através de experiências, podem ajudar a criar remédios futuramente e antibióticos. Em relação aos tipos de ribossomos, as células podem apresentar dois. São estes, os ribossomos livres e os ribossomos ligados. Os ribossomos livres são aqueles que sintetizam proteínas e essas proteínas vão atuar no citoplasma ou no interior do núcleo das mitocôndrias. Eles vão se encontrar dispersos no citosol da célula e as proteínas que eles produzirem vão atuar dentro do citosol mesmo. O citosol, para quem não lembra, é a parte líquida da célula. Já os ribossomos ligados, eles são aqueles que estão associados às membranas do retículo endoplasmático e do envelope nuclear, sendo que as proteínas que eles produzirem, elas vão poder ser inseridas nas membranas para serem utilizadas ou secretadas para o exterior da célula. Uma curiosidade sobre os tipos de ribossomos é que nas células procariontes vão haver apenas ribossomos livres, já que esse tipo de célula não apresenta um núcleo definido e não possuem organelas membranosas. Os ribossomos eles estão presentes em todos os tipos de células, tanto nas procariontes quanto nas eucariontes. Em relação às células eucariontes, elas vão apresentar os dois tipos de ribossomos, tanto os livres quanto os ligados. Ou seja, os ribossomos eucarióticos eles vão poder estar livres, flutuando no citoplasma, ou ligados ao retículo endoplasmático ou ao exterior do envelope nuclear. Nesse tipo de célula, os ribossomos eles vão receber as suas instruções do núcleo para fazer a síntese proteica, onde os pedaços de DNA vão ser transcritos para fazer RNAs mensageiros. E um RNA mensageiro vai viajar até o ribossomo, que vai utilizar a informação que ele contém para construir uma proteína com uma sequência específica de aminoácidos. Esse processo ele é chamado de tradução. As células procariontes elas não possuem núcleo e organelas membranosas. Logo, seus RNAs eles vão ser transcritos no citoplasma e vão ser traduzidos rapidamente pelos ribossomos. Não vai ocorrer todo aquele processo que ocorre nas células eucariontes. Se a gente for analisar a diferença entre os ribossomos das células procariontes e das eucariontes,
uma das que mais se destaca é em relação ao tamanho dos ribossomos, já que os ribossomos que a gente observa nas células eucariontes são muito maiores do que a gente observa nas células procariontes. E não para por aí, já que a composição química é diferente também, ou seja, podem apresentar proteínas diferentes. E essa diferença é muito importante na medicina, já que certos medicamentos eles são capazes de afetar os ribossomos das procariontes e de não afetarem os ribossomos das eucariontes. Então, elas são muito importantes para o tratamento de doenças. Olá pessoal, sou o Ivan. Vou falar para vocês sobre a principal função dos ribossomos, que é a síntese de proteínas. As proteínas são substâncias formadas pela união de aminoácidos e possuem uma função estrutural, além de formarem enzimas que controlam as mais diversas atividades no organismo. O processo de síntese de proteína tem início ainda no núcleo celular, quando uma molécula de DNA se liga a uma enzima chamada de RNA polimerase. O RNA polimerase quebra a fita do DNA e origina um RNA mensageiro, com o mesmo código genético do DNA. Esse processo é chamado de transcrição. Logo após a transcrição, o RNA mensageiro passa por outro pequeno processo, no qual deixa para trás pequenas partes que não são relevantes para a produção de proteínas. Ao passar por esse processo, o RNA se desloca até o citoplasma, onde se liga aos ribossomos. Ao se ligar aos ribossomos, dá-se início ao processo de tradução, que é responsável pela leitura das instruções do RNA mensageiro. Com o auxílio do RNA transportador, o ribossomo começa a produção de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. O RNA transportador é responsável pelo posicionamento e ordem dos aminoácidos, uma vez que eles possuem a sequência de 3 nucleotídeos complementares ao códon do RNA mensageiro. Ao serem ligados e lidos, o RNA transportador é liberado em uma cadeia polipeptídica de aminoácidos é formada. Depois que essa cadeia é formada, ela passa por um pequeno processo de dobramento, dando origem às proteínas. E para finalizar o nosso trabalho, a gente deixou um mapa mental com tudo sobre os ribossomos, desde a sua estrutura até as suas funções, para facilitar o entendimento de todos. Bom, gente, esse é o nosso trabalho sobre aloplasma e ribossomos. Espero que tenham uma boa compreensão e bons estudos a todos.